Bem, eu chego aqui na Band por volta de 8 horas da manhã. Minha função aqui é edição, produção na parte do esporte. E quando eu chego esse horário é para atender o Donos da Bola, né? Programa aqui da TV Bandeirantes. E assim que eu chego, eu já vou na mesa do João Lidton, que é o nosso editor-chefe, para falar com ele, o que você vai precisar para o programa, o que você separou para eu editar. Normalmente eu pego um VT, que aí depende do dia, pode ser um VT do Vasco, Botafogo, vai depender do dia anterior, né, no caso, que não tem jogo. E aí ele me direciona, vou querer esse VT, vou querer imagens dos gols, vou querer imagens específicas para a gente debater durante o programa. E aí depois que eu passo tudo com ele certinho, eu venho aqui para ele de edição, puxo todo o material aqui para fazer a edição do VT, para separar as imagens. E em torno de uma hora e meia, eu finalizo a edição do VT para ser entregue. Aí depois o João vem aqui fazer a revisão do VT para ver se ficou bom, se o tempo tá bom também. E assim que eu finalizo o VT, eu já separo o restante do material, melhores momentos, separo os gols. E aí eu vou fazendo essa organização para poder, quando o programa for ao ar, já tá tudo na pasta certinho para o pessoal lá no Switch poder pegar e rodar no programa. E assim que eu finalizo a edição também, eu vou no espelho do programa e bato tarja, GC, tudo certinho para os créditos aparecerem da melhor forma possível no programa também. No Donos da Bola, a minha rotina é muito mais de entradas ao vivo do que de matérias produzidas, porque matérias fica mais no Jogo Aberto, que é o programa nacional, e como o Donos da Bola é um programa local, a gente se aproxima mais do torcedor e faz mais entradas ao vivo. Quando não faço alguma entrada ao vivo, geralmente as matérias são de jogo. Quando eu vou num jogo, eu fecho uma matéria da partida, contando tudo o que aconteceu, com entrevista coletiva, sonoras dos jogadores. Então entra no Donos da Bola. E as entradas ao vivo, geralmente o coordenador me diz o time que eu vou fazer. Ontem, por exemplo, eu ia fazer Botafogo. Hoje eu vou fazer Flamengo. Na segunda-feira talvez seja Fluminense, enfim, Vasco. Isso vai mudando bastante, não tem uma rotina certa. Acaba que eu faço mais o Flamengo no dia a dia, mas não é uma regra. Então, no Donos da Bola, tudo depende do dia, se vai ter jogo na hora, se tem... Eu também participo dos comentários do programa em alguns momentos, né, quando precisa. Também é uma outra experiência, é legal essa parte do estúdio, mas no dia a dia mesmo, essa conversa de entradas ao vivo é algo bem simples, pensar separar os temas, olhar no espelho ali, chegar de manhã, abrir o espelho, ver o que tem separado para mim, se a gente vai falar de Fla-Flu, Vasco ou Bota, quais os temas que a gente quer abordar. E às vezes o coordenador dá aquela dica, né? A gente está falando muito sobre o assunto Pedro e Gabigol. Vamos falar um pouco mais sobre isso no ao vivo? Vamos trazer algum número sobre isso? É sempre uma troca ali que a gente tem antes do programa, né? Umas 3, 4 horas antes do programa, porque apesar de começar meio-dia, 8 da manhã a gente já está preparando o programa, todo mundo, edição, produção, então isso já é conversado antes e geralmente com entradas ao vivo para o programa ficar mais dinâmico, porque é um programa de debate. Será que nesse jogo de número 69 ele vai, enfim, repetir a escalação? Tati Tavares, todo mundo quer saber, Tati Tavares. Boa tarde. Oi, GB, boa tarde para você, Flávio, a Tissa, todos os ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, eu já te respondo de imediato, ele não vai repetir, né? Ele não repete a escalação, já são 3 jogos e sempre escalações diferentes e também vai mudando o esquema tático, né, durante as partidas. Bom, pessoal, a minha rotina ela começa desde cedo, né? Quando a gente chega aqui na redação, esse é basicamente a última etapa do meu dia, é quando eu faço parte aqui dos Donos da Bola, mas para isso acontecer, a gente tem todo um trabalho que vem lá de trás, vem desde cedo. O momento que a gente chega, a gente já busca algumas informações, busca apurar algumas informações para a gente poder passar aqui dentro dos Donos da Bola, a gente revê, por exemplo, o dia de jogo, de pós-jogo, a gente revê os lances do jogo para a gente ter mais embasamento
no que a gente vai falar, e é claro, a gente sempre tem que ficar ligado no que terá no programa, né? Quais serão as artes que vão ser exibidas, quais serão os temas de debate para a gente poder chegar já com embasamento, porque é muito ruim a gente chegar sem saber o que vai ter no programa. Então, tudo isso faz parte desse processo, que a parte final é justamente aqui, quando ou eu estou apresentando algo em comum, mais nas ausências do GV, ou então quando eu estou comentando. Então, a gente busca sempre um conhecimento prévio para quando a gente chegar aqui, a gente poder informar da melhor maneira possível e também evitar qualquer tipo de fake news ou qualquer outra desinformação que hoje, infelizmente, a gente vê que é muito comum. Então, é um trabalho que começa lá atrás e até ele chegar aqui nos Donos da Bola, tem todo um processo que passa por apuração, observar o que vai ter no programa, para a gente não cometer nenhuma gafe, né? Hoje em dia, infelizmente, isso tem acontecido com uma certa frequência. Falar um pouquinho da minha rotina para vocês. Eu chego por volta de 8h30 da manhã, tomo um cafezinho e aí sento com o meu editor-chefe, com o João Lídio. Então a gente tem algumas ideias para o programa, bota no espelho, né, que é como a gente chama, muda um pouquinho de lugar, traz um tema que a gente, por acaso, acha que vai bombar mais para o início ou joga para o final. A gente consegue mexer esse espelho de acordo com que a gente entenda que possa funcionar melhor nesse dia, né, com a audiência, em detrimento do resultado do final de semana, qual foi o time. E aí, logo depois que a gente tem essa ordem do programa, a gente senta para debater um pouquinho o que pode ser explorado em cada um desses temas, né, nas retrancas que a gente chama. Feito isso, a gente troca uma ideia, fala um pouquinho de amenidades, tenta lembrar de alguma coisa, de repente, interessante que rolou no final de semana, de algum meme legal que é bem a pegada do nosso programa, para que a gente possa usar durante a discussão, né? Trazendo a parte técnica, trazendo a discussão em si, mas acrescentando aquela pitada de bom humor, alguma coisa que a gente possa associar a um lance do passado, ou de algum ex-jogador, de algum outro título que esse time tenha vencido, algum outro gol que esse jogador que a gente está falando, né, possa ter feito. E aí depois é só descer para o estúdio, aí sim, passo na maquiagem rapidinho, jogo um pozinho, né, no rosto, às vezes dou um jeitinho no cabelo, que nem é todo dia que o nosso cabelo tá legal, aí microfono com o Pedrinho, que é o nosso especialista em áudio, e já entro no estúdio normalmente faltando 10, 5 minutos para dar tempo, né, de olhar o celular, de olhar tudo direitinho, o que tá faltando, passar aquela régua, aquela sintonia fina, e aí é só começar o programa a partir do meio-dia. Cadê botar uma música diferente pra me quebrar? Eu imagino aquela sexta. Aí eu boto aquele bota. Eu não sei do sexto aí não, Pedrinho. Minha rotina, basicamente, ela é chegar cedo na redação, entender quais são os assuntos que devem ser abordados pela audiência, ou seja, de acordo com o que a audiência espera encontrar num programa esportivo. Lógico, é condizente com o que acontece na rodada do campeonato, é condizente com as notícias que estão acontecendo nos principais clubes da praça onde você trabalha, e aí você chega, a função é abrir o espelho, botar na ordem onde você planeja abordar durante o tempo do programa. Você tem que também mensurar a questão de breaks, entregas comerciais, merchans, entender quanto tempo você tem para uma entrega, quanto tempo de produção você pode render. Aqui no Rio de Janeiro, 4 clubes. Quanto tempo eu vou falar do Flamengo, quanto tempo eu falo do Botafogo, do Vasco e do Fluminense. Isso não é uma regra, é condizente com a situação do clube no dia, com a notícia do dia, a imprevisibilidade que também pode acontecer. A gente tem planejamento de entradas de ao vivo, que deve ser feita com bastante antecedência, envio do link, onde vai ser feito, com quem vai ser feito, enfim, o cenário, se vai ter entrevistado ou não vai ter entrevistado, alinhar com a produção, se o entrevistado vai ou não chegar, em que determinado horário vai chegar. Feito isso, um espelho bem feito, bem traçado, eu posso ter um encontro, e devo ter esse encontro com o apresentador com uma certa antecedência de 1 hora, onde se passa esse espelho para ele. Olha, abordando, vamos começar por tal assunto, depois a gente vai para o outro. As possibilidades também são traçadas. Olha, se não estiver funcionando tanto esse assunto, eu vou puxar
uma arte, eu vou puxar um VT específico sobre um determinado tema. Isso também deve ser planejado junto com o seu apresentador. E aqui no Switcher, onde a mágica acontece, é sincronia, harmonia total entre todas as pessoas que fazem parte disso daqui. O operador do GC, quem roda o VT, sonoplastia, mesa de corte, todo mundo em sintonia. E a função exatamente aqui é falar no ponto do apresentador, passar para ele as informações, a ordem dos temas que vão entrar, dar duração de tempo, de volta de break, de ida para break, volta de VT, quem é o repórter que está prestes a entrar e deve ser chamado, o local onde ele vai ser chamado, enfim, e tudo em sincronia. A tarja, pode tirar a tarja, recolocar a tarja, toda a engrenagem passa por essa função da editoria-chefe, onde você, de certa forma, está comandando, mas é um time, onde se um jogador não estiver bem, todo mundo vai ter um resultado comprometido. Então a harmonia desse local mágico aqui, onde acontece um programa, deve ser sempre alta, uma harmonia alta, e o resultado final o telespectador vê, e assim, a audiência ela diz muito sobre o programa. Se o programa vai bem, se o programa vai mal, o que deve ser feito para melhorar ou não, enfim, basicamente isso, a função de um editor-chefe, onde a gente, em um dia, acaba revisitando uma série de assuntos e tem aí a importância de definir o que vai entrar no programa. Basicamente isso, antever os assuntos que devem ser falados para que o programa possa correr bem e a audiência também seja alta. Bom, bom final de semana para vocês, obrigado, a audiência bombou hoje. Segunda-feira a gente está de volta com tudo sobre o clássico, esquentando Vasco e Bahia, do jogo do Fluminense com Fortaleza. Flávio Amêndola, GV e Atinho se quiser também, porque eu não sei, né? Beijo, bom final de semana, segue eles, vamos!